Olá pessoal, hoje a gente está terminando a segunda parte então das disciplinas exteriores deste livro aqui, a celebração da disciplina do Richard Foster. Nós já vimos sobre simplicidade, solitude, submissão. Finalmente a gente vai falar sobre o serviço e deixo então a dica de leitura para você, porque daí a gente não vai comentar mais, só essas 4 partes aí, tá bom? Enfim, disciplina do serviço. O Richard Foster vai falar sobre Jesus, principalmente aqui nessa questão do serviço e sobre como a gente pode se espelhar nele para praticar boas ações. Jesus mostra sua autoridade no exemplo do serviço e da humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele diz que eles deveriam fazer o mesmo. Jesus deu exemplo. Jesus sai do extraordinário e nos leva para o ordinário, para o trivial, lavar os pés dos discípulos, lavar os pés das pessoas na época de Jesus, era um ato, uma atitude assim de extrema humildade, de extremo serviço, porque demonstrava também que a pessoa a qual ele estava lavando os pés era merecedora de determinada honra e tudo mais. E geralmente isso era feito pelos serviçais. E Jesus faz esse serviço, faz essa demonstração, esse gesto de humildade. E assim Jesus vai se tornando o líder que a gente conhece até hoje. Mas além de líder, para além dessa questão da liderança de Jesus, do exemplo de ser servo, de ser humilde, ele é filho de Deus. Só para lembrar disso, né? Que morreu pelos nossos pecados, é claro. A autoridade que Jesus se referia não era para manipular e controlar. Era uma autoridade de função, não de status, não de poder, mas de servir. Richard Foster propõe uma comparação entre o que ele denomina serviço farisaico e serviço verdadeiro. No livro, o Richard Foster fala tanto do serviço farisaico como do serviço verdadeiro. Aqui eu só vou trazer, para o vídeo não se estender muito, somente sobre o serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro provém de um relacionamento com outro divino e nosso íntimo. Servimos por instigações cochichadas por insistências divinas. O autor pressupõe que é o Espírito Santo que fala conosco, aquela voz que nos impulsiona, que sussurra ao nosso ouvido ou no nosso interior para que a gente faça boas ações. E ele é verdadeiro por conta disso, porque vem do Senhor. O serviço verdadeiro acha quase impossível distinguir entre serviço pequeno e serviço grande. Quer dizer, ele não faz exceção de um trabalho ser mais importante que o outro ou não. Todo serviço é um serviço. O serviço verdadeiro descansa contente no anonimato. Ele não se mostra, ele não quer aparecer, ele quer apenas servir. O verdadeiro serviço está livre da necessidade de calcular resultados. Ele deleita-se apenas no serviço. Para Richard Foster, ele não mensura o tempo que você está fazendo o serviço. Para ele, não é questão de ter resultados no serviço, mas sim de fazer com o coração disposto a servir, independente do que isso pode acarretar. O verdadeiro serviço ministra simples e fielmente porque é uma necessidade. Então, é identificado uma demanda, é identificado uma necessidade e a pessoa vai lá servir voluntariamente para que essa necessidade seja atingida. O verdadeiro serviço é um estilo de vida. Ele atua a partir de padrões arraigados na vida. Isso já se torna parte, né, da pessoa, da personalidade da pessoa. A partir do momento que ela está servindo ou vai servir, isso se torna um hábito. O verdadeiro serviço edifica a comunidade. Ele não causa divisão, ele não causa concorrência, ele causa edificação, ele causa o crescimento de uma comunidade. Na sequência da sua abordagem de serviço, o Richard Foster procura trazer o conceito de humildade. Para ele, a humildade é uma das virtudes que nunca são ganhas por buscá-las. Quanto mais a buscamos, mais distante fica. Pensar que a temos é a prova segura que não a possuímos. Ser humilde é uma das maiores dificuldades da gente, né? E não querer se autopromover, é fazer as coisas sem querer aparecer e não busca o próprio reconhecimento, né?
Afirma que todas as disciplinas espirituais clássicas, o serviço é a mais conducente ao crescimento da humildade. O autor entende que o servir vai estar ou estaria à frente de para que as pessoas crescessem no sentimento, no sentido de ser humilde. Nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato para transformar os desejos da carne. Gostei muito dessa frase do autor. Eu vou repetir ela. Nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne. Quer dizer, você se ocupa porque você está dando do seu tempo, fazendo algum esforço físico ou mental para o bem comum ou para ajudar alguma outra pessoa. E isso faz com que você negue a si mesmo e vai mortificando a carne. E nada como servir no anonimato para transformar os desejos da carne, porque isso vai estar matando o teu orgulho. Os atos específicos variam de cultura para cultura, mas o propósito é sempre o mesmo: reconhecer outros e afirmar o seu valor. Reconhecer o próximo, amar o próximo, servir ao próximo. O primeiro serviço que se presta a outros na comunidade consiste em ouvir, diz Richard Foster. Uma das principais características e uma das necessidades maiores das comunidades cristãs é o dom de ouvir. Porque falar, muita gente fala. A questão é ouvir, escutar, dar atenção para o outro quando vem falar algo, seja quando vai contar alguma coisa de bom, seja quando vai falar alguma coisa que lhe está pesando no coração. Nós precisamos estar dispostos a servir através do ouvir. Assim como amar a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor aos irmãos estarem a aprender a ouvi-los. Ouvir os outros acalma disciplinamente para ouvir a Deus. E assim a gente vai aprender a servir e a ser humilde. E finalizamos, então, essa parte do livro Celebração da Disciplina, que eu só destaquei a parte das disciplinas exteriores, e o último ponto foi o serviço. Eu recomendo a leitura do livro para você se aprofundar nas partes das disciplinas interiores, quando ele fala da meditação, da oração, do jejum, do estudo. A segunda parte a gente viu as disciplinas interiores. Depois tem as disciplinas associadas, que é confissão, adoração, orientação e celebração. Era isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Fica o desafio. Até a próxima. Deus abençoe. Vamos falar, eu quase esquecendo de comentar sobre submissão. É quando neste mês, agora em abril de 2025, ficou notório a atitude do pastor Paulo Júnior, muito conhecido no meio reformado cristão evangélico, no meio cristão evangélico reformado, melhor dizendo. Ele tinha umas posturas bastante duras, bastante sérias em relação a comportamento cristão, moralidade e tudo mais. E ele acabou pedindo afastamento do seu pastorado e acabou saindo também da comunidade, a última notícia que eu tive, por conta de denúncias que chegaram até o conselho da comunidade sobre a atuação dele, né? De como ele era ríspido, de como ele era grosso, de como ele exigia demais, tanto para os membros das pessoas que estavam na comunidade que ele pastoreava, como das pessoas que estavam mais próximas, inclusive da sua família. Ele acabou levando as questões para o conselho da igreja que ele pastoreava. No começo estava um pouco relutante, porque a igreja o queria disciplinar, mas depois ele se submeteu a essa autoridade eclesiástica. É difícil de compreender, eu vi assim muitas pessoas defendendo o Paulo Júnior por conta, entendendo que talvez a igreja pegou pesado demais, ou que havia um complô para tirá-lo ali como pastor da comunidade, né? Mas achei interessante algo que o Iago Martins falou, que foi o próprio Paulo Júnior que veio a público, ele mesmo que veio pedir para sair também da comunidade e entendeu que seria o melhor caminho esse. Ele não ficou lá discutindo, brigando com os irmãos. Então, se ele reconheceu que havia algo de errado com ele, no modo como ele estava lidando, não era nenhum complô da igreja. Isso os irmãos parece que não entendem, né? E acabam idolatrando a pessoa. Enfim, que
ele encontre a restauração, porque é uma pessoa que parece ter bastante zelo, né? E que Deus possa continuar derramando sua graça sobre a vida dele também. E assim a gente aprende a viver em submissão ao Senhor em primeiro lugar. É isso aí, pessoal. Um abraço e até.